resistência, uma indutância, uma capacitância, em série. E esse circuito ele era alimentado por uma fonte de tensão alternada. Como é que foi o formato da forma de onda para tensão que eu coloquei? Vocês lembram? Chegaram a anotar? Você fala o gráfico inicial? Você Da colocou um tensão em monte de função do tempo. retas. Oi? Você colocou um gráfico de período π, que Aí, ele é uma reta linear. e a amplitude 2π. Sim. Tá. Peraí que eu vou autorizar a entrada de mais uma pessoa aqui, gente. Daniel. Beleza. Olha só, gente. Então, a proposta era a seguinte. Nós supusemos um circuito formado por uma fonte de tensão alternada. Então, o símbolo de uma fonte alternada é essa aqui. Ô Edson, você não está apresentando a tela, não. Caramba. Foi agora, Paulo? Beleza, agora foi. Essa fonte de tensão, ela é ligada num conjunto de elementos aonde eu tenho uma resistência, uma bobina, uma capacitância e a forma de onda dessa fonte de tensão, eu supus que era essa aqui. Então, eu forneci um gráfico de tensão em função do tempo para mostrar como é que é o comportamento dessa fonte de tensão a partir do momento que ela é ligada. Basicamente, a gente tem isso aqui. Então, aqui eu tenho o eixo temporal. Eu supus um comportamento linear entre menos π e π segundos. E aí, nesses pontos extremos... Edson. Oi? Aí é menos π sobre 2, né? E π sobre 2, que aí o período é π. Foi de menos π sobre 2 a π sobre 2? Eu não lembro, não, sinceramente. Sim. Tá. Então, a amplitude desse sinal é de 2π radianos, positivo ou negativo. Certo? Quando dá π sobre 2 radianos, você volta a repetir esse sinal de tensão outra vez. Então, você vai ter uma outra reta, certo? Aqui você vai ter, então, somar π sobre 2. Aliás, vai ter que somar π radianos, porque o período é π. Então, após π radianos, a função se repete de novo. Então, aqui eu teria 3π sobre 2. Deu 3π sobre 2. A função se repete novamente e assim por diante. Tá certo? Esse é o comportamento da sua fonte de tensão. Tá certo? E eu queria entender o comportamento da corrente e da tensão nesses elementos do circuito. Em princípio, o que você vai fazer é aplicar a lei das malhas. Exatamente como a gente aprendeu um pouquinho, como vocês aprenderam um pouquinho lá em Física 3. Então, da lei das malhas, você tem o seguinte. Lá na Física 3, vocês aprendem
que a soma algébrica das quedas de tensão numa malha fechada, num circuito fechado, ela é zero. Você tem um circuito formado por 4 elementos. Então, eu tenho que somar a queda de tensão da minha fonte com a queda de tensão na resistência, com a queda de tensão na bobina, que eu vou chamar de L, que é o símbolo normal de indutância, né? Com a queda de tensão na minha capacitância. A soma dessas 4 quedas de tensão tem que dar zero. São 4 elementos em série naquele caminho fechado quando eu fecho a chave. A tensão da fonte, eu vou deixar ela guardada aqui por enquanto. A tensão da fonte ela seria igual a menos a queda de tensão na resistência, menos a queda de tensão na indutância, menos a queda de tensão na capacitância. Quem são essas quedas de tensão? Tensão na resistência, a queda de tensão numa resistência, ela é igual a menos a resistência vezes a corrente. Em módulo é resistência vezes corrente, né? Mas como é uma soma algébrica, você leva em conta que na hora que a corrente passa pela resistência, o potencial elétrico do ponto de entrada é superior ao do ponto de saída. Então o potencial sempre abaixa quando a corrente atravessa uma resistência, tá certo? Daí a queda, por isso que o sinal é negativo. Você tem a queda de tensão na indutância, que é menos o valor da indutância vezes a derivada da corrente em relação ao tempo. Para quem não se lembrar disso aqui, sugiro dar uma olhada nos capítulos sobre lei de Faraday, em livros como Halliday, como Tipler, Sierzemansky. Lá mostra-se por que a queda de tensão na indutância é LDI/dt. O sinalzinho negativo tem conexão não com a queda de tensão em si, tem a ver com a lei de Lenz. A queda de tensão na bobina tende a promover um fluxo que tenta anular a variação do fluxo original. A corrente atravessa a bobina, gera um fluxo magnético no interior da bobina. Se a corrente é variável com o tempo, o fluxo magnético vai ser variável com o tempo, e a lei de Lenz não gosta que o fluxo magnético varie. Ela tenta gerar uma queda de tensão para compensar essa variação temporal do fluxo original. E a queda de tensão na capacitância? Capacitância é a razão entre carga e tensão. A gente define, então, na lei das malhas, a queda de tensão numa capacitância como menos a carga dividido pela capacitância. Também é uma queda com sinal negativo. Então, a rigor, você vai ter o seguinte: todos os elementos aqui vão carregar um sinal negativo adicional, então esses sinais negativos aqui eles iriam desaparecer. Nós ficaríamos, então, com resistência vezes corrente, mais esse sinal negativo se combina com o da lei de Lenz, L vezes a derivada da corrente em relação ao tempo, mais a tensão na capacitância, mais carga dividido pela capacitância. Isso é igual a zero? Não, não é igual a zero. É igual à fonte de tensão, ao valor da sua fonte de tensão, que nós estamos simbolizando por V de T. Quem é o V de T? É esse gráfico aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar a equação dessa reta aqui? Não. Tem que colocar a expressão da tensão em função do tempo, que não é dada somente por essa reta. Essa reta aqui é apenas no intervalo de tempo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Você precisa de uma equação para tensão que seja válida em qualquer instante de tempo. Mas onde eu quero chegar no final das contas? Bem, a corrente elétrica, ela é igual à derivada da carga elétrica em relação ao tempo. Isso vocês aprenderam lá em Física 3. Então, nós vamos ficar com R
derivada da carga em relação ao tempo, mais a indutância vezes a derivada em relação ao tempo, da derivada da carga em relação ao tempo, mais a carga sobre a capacitância. Isso é igual à minha fonte de tensão V de T. Daqui, então, eu vou combinar essas duas derivadas, eu vou ter uma derivada segunda. Se eu dividir todos os termos pela indutância, nós vamos ficar com o seguinte: derivada segunda do comportamento da carga em relação ao tempo, mais a resistência sobre a indutância vezes a derivada da carga em relação ao tempo, mais a carga dividida pela indutância vezes a capacitância. Isso aqui é igual a 1 sobre a indutância vezes a tensão da fonte, porque todos os termos eles foram divididos pela indutância. O que nós temos, então? Nós temos uma EDO de segunda ordem. Então, é uma EDO de segunda ordem que é não homogênea. O lado direito dela não é zero, né? Tem uma função desse lado. E onde a função V de T é periódica no tempo. Em outras palavras, quem eu quero encontrar nesse problema? Eu quero saber como é que é o comportamento da carga nos elementos, em especial a carga no capacitor, né, porque ele é o elemento que armazena a carga no circuito. Qual é a expressão da carga nesse circuito que faz com que essa equação diferencial me dê o V de T, a tensão em função do tempo que eu coloquei naquele gráfico agora há pouco. Então, a gente está misturando dois assuntos nesse exemplo. Equações diferenciais e uma análise em série de Fourier. Então, primeiramente, antes de querer resolver a equação diferencial, eu vou ter que tomar essa função V de T e encontrar qual é a cara, qual é a expressão da série de Fourier dela. Depois voltar na equação diferencial e pensar como é que eu vou resolver essa equação diferencial, tá certo? É até o ponto menos importante, porque o nosso objetivo mesmo é fazer a análise de Fourier da tensão em função do tempo. Tá certo? Até seria interessante, mas eu não vou fazer isso agora, não. Vamos nos dedicar ao Fourier primeiro. Depois eu gostaria de mostrar uma analogia que existe nesse sistema com um sistema massa-mola com atrito. A equação de um sistema massa-mola com atrito, que é um sistema puramente mecânico, é muito parecida com essa equação que nós estamos construindo aqui. A menos do V de T, né? O V de T eu estou escolhendo para esse problema em particular. Mas o lado esquerdo, eu poderia fazer um mapeamento de tudo que é mecânico na correspondente expressão dessa equação de um circuito elétrico. Tá certo? Então, vamos tomar a função V de T. Correto. Pois não. É que você disse que você vai se dedicar à série de Fourier, mas você já resolveu ela na aula passada. Você chegou a obter a expressão. Achar os coeficientes. Ah, eu cheguei a achar a expressão do V de T? Eu não sei se você colocou ele no final, mas você achou todos os coeficientes. Ah, é verdade. É porque a minha caneta ficou esquisita no final da aula. E eu não estava conseguindo escrever corretamente nos minutos finais da aula. Daí eu dei a aula por encerrado, alguns alunos tinham saído já, alguma coisa assim, se eu não estou enganado. Não foi isso? Sim. Tudo bem. Então, apenas retomando a aula anterior, na aula anterior a gente viu o seguinte: o A0 ele seria igual a 2 dividido pelo período vezes a integral de menos o período sobre 2 até o período sobre 2, da função da qual você quer fazer a análise de Fourier, que no caso é o V de T. Nós obtivemos a equação do V de T, não obtivemos?
Sim. Qual era a equação para o V de t? Se você substituir pro V de t, você vai calcular o A0. Ah, tá, entendi. Era 4t. 4t. Não é isso? Então, o período aqui ele vale π, é uma função de período π. Então, vai dar 2 sobre π, integral de menos π até π, de 4t, que é aquela expressão dt. É só tirar a equação da reta entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Fizemos essa integral e o resultado deu 0. Não é verdade? Correto. O coeficiente AN seria dado por 2 sobre o período, integral de menos o período sobre 2 até o período sobre 2, da sua função v de t, vezes cosseno de n vezes a frequência angular, vezes o tempo t dt. Só que v de t é igual a 4t. 4t, para mim, é uma função ímpar. Cosseno de n ômega t é uma função par. Integral de uma função ímpar por uma função par, no domínio de integração simétrica, esse coeficiente deu 0 também. Uma vez que a função é ímpar, só sobra a série de Fourier dela em senos. Só vão sobrar os coeficientes da parte em seno. Então, isso deu 2 sobre o período, a integral de menos o período sobre 2 até o período sobre 2, de v de t, vezes o seno de n ômega t dt. Ou 2 sobre o período, integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, de 4t, aqui já colocar até o período corretinho de uma vez, a gente já tem, né? 2 sobre π, integral de menos π sobre 2 a π sobre 2, 4t vezes o seno de n ômega t. O Kevin, ou alguém que tiver aí, vocês chegaram a ver qual seria a expressão correta para o BN? Sim. Dava menos 1 elevado a n mais 1. Tinha um sinal, era menos que multiplica menos 1 elevado a n, né? Que você pode juntar. Multiplica 4 sobre n. Menos 1 elevado a n mais 1? N mais 1. Multiplica 4 sobre n. 4 sobre n. O 4 sobre n eu tenho lembrança mesmo. Mas eu achei que ia dar menos 1 elevado a n. Dá menos 1 elevado a n mais 1. É que tinha elevado a n multiplicado por menos 1. Aí dá para você juntar, né? Ah, tá certo. Porque esse menos 1 adicional vem da integração por partes. Não é isso? Sim. É. Pessoal, tem necessidade de que eu faça o cálculo dessa integral de novo para chegar nesse resultado aqui? Por mim não, Edson. Tá na outra aula. Não, beleza. Beleza? Então, esse é o coeficiente de expansão em série de Fourier da sua fonte de tensão. Então, a sua fonte de tensão V de T, ela não vai ter o termo constante, o termo A0, não vai ter a parte em cossenos, ela vai ter só a parte em senos. Isso aqui, então, seria igual a um somatório com n indo de 1 até infinito, de Bn, que é menos 1 elevado a n mais 1, vezes 4 dividido por n, vezes o seno de n vezes... Quem é o ômega? Já podemos até colocar o valor do ômega de uma vez, né? Ômega é 2, se não me engano, né? Porque o ômega é 2π dividido pelo período. O período foi suposto como sendo π radianos, π racha fora com π. O ômega, então, vale 2 radianos por segundo. Então, dá n vezes 2 vezes o tempo. Essa foi a expansão em Fourier que a gente chegou para aquele nosso sinal de tensão. Tudo bem? Então, agora, você tem um jogo
entre a equação diferencial que governa seu circuito elétrico, que é a equação 1, e o lado direito, que é a sua fonte de tensão alternada, que é dada por essa série de Fourier. Eu vou chamar de equação 2. O que eu vou fazer, então? Eu vou levar a expressão da série de Fourier do sinal da minha fonte de tensão na minha equação diferencial, que é a equação 1. E vamos ficar com o seguinte. Derivada segunda da carga em relação ao tempo, mais a resistência sobre a indutância, vezes a derivada da carga em relação ao tempo, mais a carga dividida pela indutância vezes a capacitância, é igual a 1 sobre L vezes um somatório com N indo de 1 até infinito, de menos 1 elevado a N mais 1, 4 dividido por N, vezes o seno de 2NT. Essa é a expressão que nós temos. Que me daria o quê? Me daria o seguinte. Menos 4 dividido pela indutância, vezes. Vamos abrir esse somatório aqui. Somatório de menos 1 elevado a N mais 1. Só que esse sinalzinho negativo aqui já é o menos 1 elevado a 1 dessa potência. Então, aqui dentro ficaria somente menos 1 elevado a N. Começamos com N igual a 1. Começando com N igual a 1, menos 1 elevado a 1 vai dar menos 1. Menos 1 dividido por 1, porque o N é 1. Isso daria menos seno de 2t. Próximo termo da série, 2. Aliás, é o N igual a 2. Eu já coloquei o menos 1 em evidência. Vai dar mais. Menos 1 ao quadrado dá 1. 4 dividido por 2 é 2. Seno de 2NT. Com N valendo 2. Seno de 4T. Depois, menos outra vez. Menos 1 elevado ao cubo, menos 1. Vezes 4 dividido por 3. Vezes o seno de 2 vezes N com N igual a 3. Ô, Edson. Oi. Você não colocou em evidência o 4 ali? Ah, é verdade. O 4 já rachou fora. Obrigado. Então, aqui vai valer 1 somente, né? Acho que nesse caso essa primeira parcela está errada também, né? Vai dar meio, né? Porque aqui eu tinha feito 4 dividido por 2 com N valendo 2. O 4 já foi colocado em evidência. Então, esse coeficiente, ele, na verdade, vale meio. Isso mesmo. Obrigado, cara. Mais 1/4 do seno de 2NT. O N é 4, 8T. Mais, melhor, menos 1/5, porque o N é 5, o 4 foi colocado em evidência, do seno de 10T. E assim por diante. Certo? De uma maneira geral, o que nós temos para essa expressão seria o seguinte termo. Deixa eu só desfazer esse último termo aqui. Mais menos 1 elevado a N, que pode dar um sinal positivo ou negativo, dependendo se o N é par ou ímpar, dividido por N vezes o seno de 2NT. Esse seria o termo geral da série. E aí a série seguiria, né? Com N valendo N mais 1, N mais 2 e assim por diante. Fisicamente, vocês conseguem entender o que é o lado direito? Como é que você pode interpretar fisicamente o seu lado direito?
Bom, eu já vi antes que o lado direito da EDO, né, seria uma força externa que esteja atuando. É verdade. Que é uma fonte de tensão. A fonte de tensão está funcionando como uma bomba no seu circuito, retirando elétrons dos elementos e fazendo os elétrons circularem na malha fechada, no circuito. É como se fosse, então, uma espécie de um elevador para elevar o potencial elétrico dos elétrons e dar energia para eles para que eles possam circular no circuito. Isso é verdade. Então, isso realmente funciona como uma força externa. Mas o que está ficando claro para mim nessa relação é o seguinte. Vocês reparem que, originalmente, o meu circuito elétrico ele tinha uma fonte de tensão, cujo gráfico da tensão em função do tempo tem esse comportamento. Quando você faz a série de Fourier desse seu sinal de tensão, você vê que aquela fonte de tensão, ela, na verdade, se converte numa soma de várias fontes de tensão. Então, o que eu estou perguntando, e já estou dando a resposta, é o seguinte: como é que você interpreta o lado direito? O lado direito é a tensão da sua fonte. Cada parcela dessas aqui é como se fosse um pedaço da tensão da sua fonte. Você está somando um conjunto de tensões senoidais para te dar aquela tensão na forma de uma onda, que a gente chama de onda triangular ou onda dente de serra, que é o nome técnico que se dá para aquele sinal que eu coloquei no primeiro gráfico. Então, cada parcela à minha direita tem esse significado. Cada parcela à direita representa uma parte do sinal de tensão. Ou seja, é como se fosse uma fonte de tensão própria, uma fonte de tensão particular. É como se cada parcela fosse uma fonte de tensão individual. E daí o seguinte: quando isso acontece, você pode aplicar um princípio, um teorema da teoria de equações diferenciais ordinárias, que é o chamado princípio de superposição. Eu vou relembrar para vocês, em linhas gerais, o que é o princípio de superposição, pensando no contexto de uma equação diferencial de segunda ordem. Imagina que vocês têm uma equação de segunda ordem como essa aqui. Uma constante A vezes a derivada segunda de uma função y em relação a x, mais uma constante B vezes a derivada primeira de uma função y em relação a x, mais uma constante C vezes y, vamos supor que é a EDO homogênea mesmo, tá certo? Igual a zero. Por ser uma EDO de segunda ordem, isso aqui tem pelo menos duas soluções. Na verdade, vai ter duas soluções linearmente independentes. Então, vamos imaginar o seguinte. Chamando essa equação diferencial aqui de estrela, imagina que y1, ou seja, uma certa função, é uma solução de estrela. E y2, uma outra função, é outra solução.
Então, você construiu duas soluções. Fez seu cálculo, fez sua conta, você descobriu duas soluções para a sua equação diferencial. O que você pode dizer da soma de y1 com y2? É a solução também. É uma nova solução. E o que você poderia dizer se você fizesse uma constante C1 vezes Y1 mais uma constante C2 vezes Y2? Só multiplicou cada solução individual por uma constante. Ainda continua sendo solução? Continua sendo solução. Mas essa aqui é até mais forte, porque ela vai ser uma solução geral. A ideia do princípio de superposição é a seguinte. O lado direito da sua equação diferencial tem vários termos. A rigor, ele tem até infinitos termos. Mas vamos imaginar que tivesse 20 termos. A ideia do princípio de superposição é a seguinte. Mantenha um efeito só ligado. Em outras palavras, mantenha essa fonte de tensão. Desligue as demais. Você vai calcular uma solução. Agora você vai desligar essa fonte de tensão, vai ligar essa e vai desligar as demais. Você vai calcular a solução para essa segunda parcela. Depois você desliga essa função, liga essa solução, mantém as demais ligadas. Calcula a solução para essa parcela. O que você constrói como solução geral? A solução geral ela é entendida pelo princípio de superposição, e superposição traduz a ideia de que sobrepor coisas, somar efeitos físicos. Então, eu vou somar o efeito físico da reação do circuito a esse primeiro sinal, com o efeito físico, que é a reação a esse segundo sinal, com o efeito físico da reação a esse sinal, com o efeito físico da reação a esse sinal, e assim por diante. Eu vou ter, então, infinitos efeitos a serem somados. Para cada uma das contribuições em Fourier do seu sinal de tensão, eu teria uma solução para a minha equação diferencial, supondo as demais desligadas. A solução geral tem todas ligadas ao mesmo tempo. O negócio é tão legal que, para esse tipo de equação diferencial, a soma dos efeitos individuais vai corresponder a uma soma de soluções. Para cada efeito individual, uma solução. Somou todos os efeitos, você vai somar todas as soluções. Então é isso que a gente vai fazer nesse nosso problema. A solução da equação diferencial ela vai ser dada pela soma de soluções individuais para cada parcela. Ué, mas eu tenho infinitas parcelas, então eu vou ter que calcular infinitos Qs? Não, não vai precisar calcular infinitos Qs, não. Você vai fazer o seguinte, você vai tomar o termo geral da série. Vamos tomar o termo geral da série. O que eu quero dizer por isso? Da série de Fourier, é claro. Eu tenho que a derivada segunda da carga em relação ao tempo, mais a resistência sobre a indutância, vezes a derivada da carga em relação ao tempo, mais a carga sobre a indutância vezes a capacitância, tem que ser igual a
menos 4 sobre L, vezes o termo geral. O termo geral foi esse que eu especifiquei aqui, que depende de um índice N arbitrário. Com esse termo geral, eu consigo reconstruir a primeira parcela, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 20ª, a 40ª, a 1000ª e assim por diante. Você não vai priorizar um N. Você vai escrever uma solução para o termo geral que vai servir para você identificar a resposta para todos os outros termos da série. Então, isso aqui vai dar menos 4 sobre L, que multiplica menos 1 elevado a N vezes o seno de 2 N vezes T. E a solução que eu vou obter vai ser a solução obtida para um N. Depois eu vou somar em todos os N's. Em outras palavras, a equação diferencial ela vai ser resolvida para cada N individualmente. Então eu vou tomar a minha carga e ao invés de escrevê-la simplesmente como Q, eu vou escrevê-la como Q de N. Então Q de N é a resposta da EDO, é a solução da sua equação diferencial para um dado valor de N. É a resposta do seu problema? Não. A sua resposta é o Q de T. O que vai ser o Q de T? Um somatório com N indo de 1 até infinito de QN. Aí você vai somar todos os QNs para poder obter a sua solução total, que é para a sua fonte de tensão real. Então, o que é bonito é o seguinte, num problema como esse, você trabalha com um termo da série de Fourier, que é o termo geral. Com esse termo geral, você vai conseguir tirar a solução para todos os demais termos da série. Some essas soluções individuais e você obtém a solução geral. Da mesma maneira como eu tentei advogar agora há pouco, né? A soma de duas soluções é também uma solução. Mas eu poderia ter 3 soluções. A soma de 3 soluções é também uma solução. A soma de 250 soluções é também uma solução. A soma de infinitas soluções também será uma solução. Tá certo? Então, esse é o problema no qual a gente vai trabalhar a partir de agora. Eu vou fazer o seguinte. Ué, Edson, Pois eu não. acho que tá faltando um N na sua expressão ali do seno, que é Aonde? 4 dividido por N, a expressão geral. Ah, valeu, Kevin. É menos 1 elevado a N dividido por N. Não é isso? Sim. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir esse camarada aqui, que não depende da função seno, nem do t, né? Que é o parâmetro da minha equação diferencial. Eu vou definir isso aqui como uma constante, que eu vou chamar de alfa. Para não ficar carregando isso aqui o tempo todo. Que é menos 4 dividido por L, vezes menos 1 elevado a N. Poderia ser o menos 1 elevado a N mais 1, como o Kevin tinha me falado, dividido por N. E aí a sua equação diferencial para um certo valor de N fica sendo escrita como sendo derivada segunda da carga para o enésimo termo da série, em relação ao tempo, mais a resistência sobre a indutância, vezes a derivada de Qn em relação ao tempo, mais a carga para o termo N dividido por L vezes C, igual a essa constante que eu defini até com o sinal negativo, alfa vezes o seno de 2N vezes T. Que é um tipo de equação diferencial que tem as seguintes propriedades. Primeiro, os coeficientes 1 sobre LC, R sobre L e o 1 que aparece aqui são todos coeficientes constantes. É importante entender isso para você começar a pensar o método de ataque para poder resolver essa equação diferencial. Daria para resolver via Frobenius? Daria, mas é como você tentar matar um
Uma formiguinha jogando um elefante em cima, certo? Daria para resolver via método usual de série de potência? Daria. Mas eu teria que tomar a função seno de 2nt e expandir o seno de 2nt numa série de Taylor. E aplicar uma suposição do Qn, né? Escrever o Qn na forma de uma série de potência. Daria também. Mas acho que não é necessário, pelo fato de que essa EDO é uma equação diferencial de segunda ordem com coeficientes constantes. A resposta que essa EDO te dá, ela é conhecida. Porque veja só, intuitivamente, você sabe o seguinte: quem pode ser o Q de N? A intuição nos ajuda muito a resolver algumas equações diferenciais. Ele não pode ser uma função qualquer. Se fosse para eu chutar o Q de N, será que eu chutaria o Q de N como um polinômio do quarto grau? T à quarta mais um beta T ao cubo, mais um gama T ao quadrado, mais um delta? Faria sentido? Olha só. Se a minha intuição diz que a carga em função do tempo pudesse ser dada por essa expressão, eu tenho que derivá-la 2 vezes em relação ao tempo, derivar uma vez e somar com a própria função. Quando eu derivo esse negócio 2 vezes em relação ao tempo, o t à quarta vai cair para um t ao quadrado. O t ao cubo cai para t. Aqui na segunda parcela, t ao cubo, t à quarta cai para t3. t3 cai para t2. O que importa é o seguinte: à esquerda eu teria uma série de potências da variável tempo. Do lado de cá eu tenho um seno. Como que um polinômio na variável t vai ser igual a um seno em todo instante de tempo? Não tem jeito. Pode ser até que seja em alguns instantes. Mas a relação não está dizendo isso para mim. A relação está dizendo para mim que a expressão confirma uma igualdade para todo instante de tempo. Então, a sua intuição está ruim. Não dá para imaginar que a carga em função do tempo tem um comportamento como esse aqui. Isso aqui seria um chute péssimo. Não vou nem falar que é ruim, não. É um chute para a solução que é péssimo. Então, qual que seria um chute bom? Bem, um chute bom é o seguinte: você tem a derivada segunda da carga para a enésima parcela em relação ao tempo, mais a resistência sobre a indutância, derivada da carga em relação ao tempo, mais 1 sobre a indutância vezes a capacitância, Qm. Isso aqui é igual a uma constante alfa vezes o seno de 2nt. Resolver uma equação diferencial como essa, para você argumentar quem pode ser a função Qn, ou a carga do capacitor, para uma certa contribuição da minha fonte de tensão, sempre tem que te fazer olhar para o lado direito da equação diferencial. Você não pode sair chutando qualquer coisa. Tem que ser uma função que, depois que você deriva 2 vezes, te dá um seno. Somado com uma outra que, quando você deriva uma vez, te retorna esse seno. Mais a própria função. Pergunto para vocês: que função que depois que a gente deriva 2 vezes, a gente obtém um seno? O próprio seno. O próprio seno. O próprio seno é uma função. Eu derivo o seno de x 2 vezes em relação a x, eu volto em seno de x. Para não priorizar o seno, o que a gente propõe como solução é o seguinte: qual vai ser a minha proposta de solução? Para Q de N?
Olhou para o lado direito e enxergou uma função trigonométrica, como um seno ou um cosseno, você deve pensar que a função que você quer encontrar tem essa cara aqui. Ela é igual a um A vezes um seno de 2np mais um B vezes um cosseno de 2np. Ô Edson, desculpa Oi. te atrapalhar aí. Você perguntou assim, qual é a função que derivar... desculpa se eu estiver errado. Qual é a função que se eu derivar duas vezes volta no seno, não é? É. No caso, não seria menos seno, não? Ô, Vitor, pode ser que seja por conta daquele sinal, mas eu englobei tudo nessa constantezinha alfa aqui, concorda? Ele caiu aqui, Edson. Parece. Espera ele retornar que a gente volta no ponto dele, então. Esses coeficientes A e B, eles vão precisar ser determinados. E isso lá em equações diferenciais ordinárias, vocês aprenderam com o nome de método dos coeficientes indeterminados. Você olha para a resposta da sua equação diferencial e tenta, a partir dela, construir a sua solução. Por que que eu estou carregando também um cosseno? É por conta do termo da derivada primeira. Tem que ser uma função que eu derive uma vez e tem que fazer um seno aparecer do lado de cá. O cosseno me dá isso. Tá certo? Mas não poderia ser, por exemplo, cosseno de 10t, não? Não poderia não, gente. Se eu derivar cosseno de 10t, dá menos 10 seno de t. Não dá o seno de 2mt. Então tem que ser uma combinação de senos e cossenos com o mesmo argumento que aparece dentro da sua senoide ou da sua cossenoide aqui do lado direito. Tem que ser o mesmo argumento. Não pode ser um argumento diferente. Então, tudo bem. Se você está supondo que a sua solução tem essa cara, então qual vai ser a derivada segunda da sua expressão em relação ao tempo? Pega a sua proposta de solução e deriva duas vezes. Derivada do seno dá cosseno, derivada do cosseno dá menos seno. Isso daria menos 2n elevado ao quadrado, porque é uma derivada segunda, vezes a, vezes o seno de 2np. Mais b vezes o cosseno de 2np, derivada duas vezes. Derivada do cosseno dá menos seno, a derivada de menos seno dá menos cosseno. Então, isso aqui me daria menos o 2n pela regra da cadeia sai duas vezes também. O Vitor voltou, gente? Voltei, é porque deu uma queda aqui, desculpa aí. Não é culpa sua, não, imagina. Ô Vitor, você tinha perguntado a respeito de dar menos seno. Isso certo? mesmo. Cara, eu já embuti esse sinal negativo dentro dessa constante alfa. E veja só, pode ser que eu coloque, a resposta tem que dar menos seno de 2nt. Beleza, você vai mudar o sinal dessas constantes A e B. O que eu estou dizendo, cara, é que o A e o B são indeterminados ainda. Eu tenho que calcular quem são esse A e esse B. Sacou? Então, se eu tomar seno de 2np, o sinal do A e do B serão um conjunto de sinais. Pode ser um positivo, o outro negativo, não sei. Se for menos seno de 2np, como você imaginou que possa ser, troca o sinal do A e o B, mas a resposta vai ser a mesma. Sacou? Saquei, mas assim, não sei se tá dentro desse, eu não sei se vai caber dentro desse assunto. Eu não vou ter que usar aquela questão de transformada de Laplace, aquelas coisas não, né? Não sei, aí vai depender o problema, pode ser que precise. Por que não? Ah, não, ok.
Pode ser que precise. É lógico, Vitor, que é o seguinte. Esse é um método de solução de equações diferenciais. Se você quiser resolver essa equação diferencial via transformada de Laplace, pode. Eu poderia resolver isso aqui via Laplace. Não é o mais usual, mas eu poderia resolver essa equação diferencial via transformada de Laplace também. Que é uma outra técnica que você pode empregar para calcular para encontrar a solução de uma equação diferencial. Mas é obrigado? Não. Você tem que avaliar se é o melhor caminho. Às vezes é, às vezes não é. Eu confesso, eu gosto muito de transformada de Laplace. Por quê? Porque a transformada de Laplace faz um negócio muito legal, que é transformar uma equação diferencial numa equação algébrica. Isso é muito legal, cara. Mas eu não vou preocupar com isso, não, tá certo? O método, vamos dizer assim, pé de boi, o método mais direto seria esse aqui. Ok? Mas você pode escolher o método que você vai utilizar. E outra coisa, meu filho, você é físico. Então, se você não sabe transformada de Laplace, tem que aprender, Vitor, entendeu? Mesmo que tenha alguma dificuldade, mesmo que você não tenha aprendido tão bem lá em EDO, é importante aprender um pouco, tá joia? Mas não quer dizer que vai empregar o que eu vou te obrigar a resolver via Laplace, não, tá certo? Se você precisar resolver uma questão como essa, você vai poder utilizar o método que você achar mais conveniente para você, tá bom? Não, tudo bem, porque eu olhei isso daí, aí eu comecei a ver essa ideia de usar transformada de Laplace, sabe? Por isso que eu te perguntei se seria, não sei se eu expressei bem, por exemplo, se seria usual ou não usar transformada de Laplace, entendeu? Não, para uma equação diferencial como essa aqui, poderia ser um caminho, sim, sabe? Honestamente, poderia ser um caminho. É um sisteminha que é comum de ser resolvido via Laplace. Mas eu acho que ele é mais fácil de se resolver dessa forma, pela intuição. E vocês aprenderam esse método aqui lá em EDO. Provavelmente aprenderam melhor do que Laplace, porque Laplace você já vai ver normalmente no final da disciplina. E aí acaba que vê mais corrido do que o método dos coeficientes indeterminados. Mas você pode escolher, eu repito, você pode escolher o método que você vai se sentir mais confortável para resolver uma equação como essa. Beleza? Beleza. Aí você volta na sua equação diferencial, você vai ver que você vai precisar calcular a primeira derivada. Então você vai ter primeira derivada de A seno de 2nt, B cosseno de 2nt. Você vai ficar com o A, que multiplica 2n pela regra da cadeia, cosseno de 2nt, que é a derivada do seno, menos B vezes 2n, o menos é pela derivada do cosseno, que é menos seno, né? Menos aqui então, seno de 2nt. Por que isso? É porque você vai pegar a primeira derivada, a segunda derivada, perdão, vai pegar a primeira derivada e, de acordo com a sua proposta, com o seu chute para a sua solução, porque isso é um chute, só que é um chute que é bom dependendo dos valores de A e de B, tá certo? Você vai voltar com isso aqui na sua equação diferencial. Se eu chamar essa equação diferencial de equação triângulo, o que a gente vai fazer na sequência? A gente vai fazer uma substituição do termo representando a segunda derivada, o termo representando a primeira derivada, na minha equação diferencial que eu simbolizei por triângulo. Primeiro termo da equação diferencial
Retomando então, gente. Primeira derivada, R sobre L vezes a primeira derivada, que é A2N cosseno de 2NT, menos B2N seno de 2NT. Fechou a primeira derivada. Aí vem a própria função. A própria função, ela é 1 sobre LC QN. Então, você vai ficar com 1 sobre L vezes C, vezes a própria função, que é um A. Deixa eu só ver a ordem correta que eu coloquei aqui. A seno de 2NT. Mais B vezes o cosseno de 2NT. Isso é igual a quanto? Derivada segunda, mais R sobre L vezes a primeira derivada, mais 1 sobre LC vezes a própria função. Isso é igual a alfa seno de 2NT. Então, isso aqui agora é igualado com alfa vezes o seno de 2NT. Antes que eu prossiga, até esse ponto, tá dando para acompanhar? Tá sim. Ingrid, Paulo? Sim. Sim. Então, agora, o que você faz? Você vai olhar para o seu lado esquerdo e você vai fazer uma catada. Você vai colecionar os termos com seno de 2NT. E também os termos com cosseno de 2NT. Em outras palavras, você vai reescrever o lado esquerdo agrupando tudo que tem seno de 2NT e tudo que tem cosseno de 2NT. Vamos ver então onde é que nós vamos chegar. Primeiro, agrupando a turma que multiplica seno de 2NT. Nós vamos ter seno de 2NT que multiplica menos 2N ao quadrado vezes a constante A. Multiplica seno de 2NT? Multiplica. Deixa ele quieto aqui. Mais, aqui é cosseno, esquece. Próximo termo. R sobre L vezes A. Vezes 2N. Multiplica... Aliás, está até errado, minto. Está errado por quê? Porque esse primeiro termo está multiplicando cosseno. Então, o agrupamento dele vai ser separado. Ó, cosseno de 2NT. Então, nós vamos ficar com R sobre L vezes B, então, menos R sobre a indutância, vezes B, vezes 2N. Multiplica seno de 2NT? Multiplica. Ele já está aqui em evidência. Mais 1 sobre LC. Então, A sobre L vezes C. Tem mais alguma coisa que multiplica seno de 2NT? Não. Eram 3 parcelas com seno de 2NT. Elas estão aqui. Agora você vai colocar o cosseno de 2NT em evidência. E aí você vai ficar com o seguinte. Parte em cosseno da sua solução. Menos 2N ao quadrado vezes B. Menos 2N2 vezes B. Cosseno de 2NT. Peguei essa parte aqui. Mais R sobre L vezes A vezes 2N. Peguei esse camarada aqui. Multiplicou o cosseno de 2NT. Mais 1 sobre LC vezes B, que multiplica
cosseno de 2nt. Então, eu tinha 3 parcelas para seno, 3 parcelas para cosseno. Isso aqui tudo vai ser igualado a quanto? Alfa vezes o seno de 2nt. Pensem bem comigo, então. De uma maneira geral, o que você tem é uma coisa desse tipo aqui. O lado esquerdo, existe uma contribuição em seno de 2nt e uma contribuição em cosseno de 2nt. Você poderia dizer o seguinte, então, a sua expressão ela vale beta seno de 2 n vezes t, mais uma outra função que vale gama cosseno de 2nt. Isso é igual a teu lado direito, aonde está o teu termo de fonte de tensão, que é igual a alfa vezes o seno de 2nt. Ô, gente, é uma combinação de senos e cossenos, tal que do lado direito só sobra seno. Então, a parte em cossenos, ela tem que valer quanto? O coeficiente da parte em cossenos tem que valer quanto? Zero. Já que ele não existe do lado direito. Zero. Zero. Não pode ter a parte em cosseno. Então, a gente é obrigado a exigir, a gente é forçado a exigir que o termo gama seja igual a zero. Só que o gama vai me dar uma relação entre o A e o B. Isso aqui me dá menos 2 n ao quadrado vezes B, mais 1 sobre L vezes C vezes B, mais 2n vezes R sobre L vezes A. E essa expressão aqui não pode dar qualquer coisa, não. Para anular a contribuição em cosseno do lado direito, isso aqui tem que ser igual a zero. Daí eu vou tirar uma relação entre A e B. Eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. B, que multiplica menos 2n ao quadrado, mais 1 sobre L vezes C, é igual a menos 2n R sobre L vezes A. Então, o coeficiente B está determinado em função do coeficiente A. Os coeficientes eram indeterminados, mas agora eu tirei um vínculo entre esses dois coeficientes. O B não pode valer qualquer coisa. O B ele vale 2n resistência sobre a indutância, dividido por 1 sobre L vezes C, ou melhor, menos 2n elevado ao quadrado. Aliás, eu queria trocar o sinal aqui, desculpe. Mais, melhor, menos 1 sobre L vezes C. Em outras palavras, o que eu fiz? Tudo isso multiplicado pelo coeficiente A. Eu troquei o sinal do coeficiente à direita e troquei o sinal do coeficiente à esquerda. O que era positivo ficou negativo, o que era negativo ficou positivo. Então, essa é a relação que vai existir entre o B e o A. Então, a sua solução, ela foi proposta da seguinte maneira. Ela era um A seno de 2nt mais uma constante B cosseno de 2nt. Nesse momento, eu tirei uma expressão para o B em termos do A. Então, eu reduzi uma constante. Isso dá seno de 2nt mais 2n R sobre L sobre 2n elevado ao quadrado
menos 1 sobre L vezes C. Tudo isso multiplica quem? Cosseno de 2nt. E o A é um A global para todo mundo, né? É uma constante A global para todo mundo. Mas ainda falta responder uma coisa. Será que dá para determinar quem é esse A? Provavelmente dá. Porque o que a gente fez foi o seguinte. Na hora que eu fiz a coleta dos termos que multiplicam o seno e a coleta dos termos que multiplicam o cosseno, pela consistência da esquerda com a direita, eu fui obrigado a exigir que não existisse termo em cossenos. Então, o coeficiente do cosseno aqui foi exigido como sendo zero. Se o gama é zero, o beta tem que ser igualado com o alfa. Então, o beta terá que ser igual a esse coeficiente alfa. É o que eu vou tentar fazer na sequência. Eu sou obrigado a exigir que a parte em seno do lado esquerdo seja igual à parte em senos do lado direito. Talvez o A fique até indeterminado. Então, por outro lado, beta vezes o seno de 2nt tem que ser igual a alfa vezes o seno de 2nt. Seno de 2nt racha fora com seno de 2nt. O beta é igual a alfa. Essa constante alfa eu defini aqui atrás. Menos 4 dividido por L, menos 1 elevado a N dividido por N. Tá vendo, Vitor? O sinalzinho negativo que você reclamou, ele tá aqui, cara. Ele já está definido naquela constante alfa. Tô vendo agora. Beleza? Beleza. Então, isso aqui vai ser igual a menos 4 dividido por L, vezes menos 1 elevado a N, dividido por N. Que poderia ser escrito da seguinte maneira, né? 4 dividido por N vezes L, vezes menos 1 elevado a N mais 1. Então, a constante A, ela está indeterminada. Aí está faltando especificar condições iniciais no problema, né? É aí que essas constantes arbitrárias vão surgir. Mas a beta foi determinada em função do alfa e ela é uma função do N. Então, com isso, né? Edson, acho que parou de compartilhar, cara. Oi? Eu acho que parou de compartilhar. Nesse momento? É agora. Tá, dá só um minutinho, por favor. E agora? Apareceu? Aí agora foi. Beleza. Agora, quem é o beta? Beta a gente viu agora há pouco, né? É o coeficiente da parte em senos da sua função. Ele é dado por esse negócio aqui. Ô Kevin, você anota essa relação aqui para mim, por favor? Só para eu reescrevê-la ali embaixo novamente. O coeficiente do seno de 2nt. Talvez ele não ouviu, mas eu anotei aqui. Você anotou, cara? Sim. Então, o beta, ele ficou igualado como sendo 4 sobre NL vezes menos 1 elevado a N mais 1. É a primeira definição que a gente tinha para o beta como o coeficiente do seno de 2nt à direita. E isso aqui é igual a quanto? Pode falar para mim, ô Vitor. Isso aí vai dar um menos 2n elevado ao quadrado, se eu não estou enganado, vezes A. Menos R sobre L vezes B, é isso? Vezes 2n. Mais A sobre LC.
Daqui vai sair o valor do A. É isso mesmo, ô Vitor? É B sobre LC ali no final. Hã? B sobre LC. Não Não é é? não, só? Não, o meu deu A sobre LC. É a parte em seno que a gente está pegando, Vitor. Verdade, eu olhei errado aqui. É A. Esse coeficiente aqui é o coeficiente da parte em seno. E ele vai ser igualado com o alfa. O coeficiente de seno à esquerda é igual ao coeficiente de seno à direita. Aham. Ok? Então, aqui a gente tirou que o alfa era igual a beta, isso foi concluído no slide anterior. Você é obrigado a assumir que o beta é igual a alfa. O alfa foi escrito como 4nL sobre menos 1 elevado a n mais 1, certo? E aí agora é o seguinte, quem é o B? Anotem o B para mim, por favor, que eu vou precisar dele. Pô, gente, desculpa. 2nR sobre L. Anotem essa expressão aqui para mim, por favor. Tá anotado. Beleza. Então aqui a gente tem o seguinte. Quem é o B? Pode falar para mim, por favor, Vitor. 2RNA. 2. RN. Então, não é que eu estou desconfiando de você, não. É só para eu ver se... 2nR sobre L. Sim. Então, 2n. É que eu já falei o A junto, que tá lá no finalzinho. Tá. Então, 2nR sobre L. Embaixo, se eu não estou enganado, é um menos 2n ao quadrado. É isso mesmo? Ficou com sinal positivo, porque você trocou eles de posição. Sinal positivo. Sim. E o próximo sinal vai ser um sinal negativo. É. Que Aí é é quanto? 1 sobre L, C. É 1 sobre L vezes C. Isso aqui ia ser o coeficiente B. O que você vai fazer com essa relação? Você vai substituir esse camarada. Ah, isso tudo multiplica o A, né? É esse coeficiente Sim. aqui multiplicando o A. Agora você vai substituir essa relação aqui em cima. De onde você vai tirar o seguinte. Então agora eu vou levar B em alfa, que é 4 sobre NL menos 1 elevado a N mais 1. Você vai ficar com o seguinte. Menos 2N ao quadrado menos R sobre L vezes o B. Aliás, R sobre L vezes 2N vezes o B. Quem é o B? 2N R sobre L sobre 2N elevado ao quadrado menos 1 sobre L vezes C. Esse aqui é o seu B, com o A também, né? Mais 1 sobre L vezes C. Por que eu não coloquei o A? Vocês vão de perceber que essa parcela depende do A, essa parcela depende do A, e o B também depende do A. O B é proporcional ao A. Então, eu vou colocar o A em evidência para essas três parcelas, para não ter que reescrever tudo de novo. E isso tem que ser igual a quanto? 4 sobre NL menos 1 elevado a N mais 1. 4 sobre N vezes L menos 1 elevado a N mais 1. Daqui você vai tirar o valor do A. Então, você criou uma solução com dois coeficientes indeterminados, mas no momento, os seus coeficientes eles foram determinados. Certo? Você tem o BN em função do AN, e aqui para cada N você vai ter um AN também. Para cada N tem um valor diferente do A. Então, o AN, para uma determinada solução Q de N, ele vale 4 sobre N vezes L menos 1 elevado a N mais 1. Dividido por esse coeficiente bruto que eu tenho aqui. Então, vamos lá.
menos 2N2, menos 2N ao quadrado, vezes R ao quadrado sobre L ao quadrado, dividido por 2N2 menos 1 sobre L vezes C, mais 1 sobre L vezes C. Eu isolei o coeficiente AN, ele ficou sendo igual ao alfa, que é 4 sobre NL menos 1 elevado a N mais 1, dividido por essa expressão aqui, que é o conjunto de coeficientes que eu tenho aqui à minha esquerda. Esse é seu coeficiente A. E daí? Daí que agora eu posso tirar quem é o B. O B em função do A. A primeira relação me permitiu escrever o B em função do A. A segunda me permitiu determinar quem é o A. E agora, conhecido o A, eu determino quem é o B. Então, BN vai ser igual a quanto? Retomando aqui em cima, 2N R sobre L, dividido por 2N ao quadrado, menos, se eu não estou enganado, 1 sobre LC. Para cada N eu tenho um B, porque eu tenho um A. E o BN é esse coeficiente aqui, multiplicado pelo AN, que eu acabei de determinar. Agora você vai colocar a expressão do AN aqui embaixo. Vai ficar bonito? Vai ficar bonito, não, mas ninguém disse para nós que teria que ficar bonito no final. Graficamente vai ficar um espetáculo, eu posso garantir para vocês. Mas a expressão em si, ela é feia mesmo. Então, eu fico com 4 sobre NL, menos 1 elevado a N mais 1, menos 1 elevado a N mais 1, dividido por menos 2N elevado ao quadrado, menos 2N ao quadrado, R sobre L ao quadrado, dividido por 2N2 menos 1 sobre L vezes C. Mais, aliás, desculpa, aqui no denominador, né? Deixa eu ver se não estou fazendo bobagem, gente. Menos 2N2. Ah, não, tá certo. É porque aqui eu fiz uma bobagem, que é a seguinte. Essa barra da fração aqui, ela está errada, né? É menos 2N ao quadrado, depois vem menos 2N2R sobre L ao quadrado, tudo isso dividido por 2N ao quadrado, menos 1 sobre LC, mais 1 sobre L vezes C. Essa aqui é a expressão do seu coeficiente B de N. Dá para simplificar? Talvez dá para simplificar um pouquinho, mas convenhamos que não parece ser conveniente a gente colocar a mão nessa simplificação. Mas vale a pena construir a solução geral. E isso vale a pena fazer. Aí agora, o que vai ser a solução geral? A solução geral ela foi suposta como sendo o seguinte. Qual foi a sua suposição de solução? Você supôs que o seu termo de carga em função do tempo, para um determinado valor n, ele seria igual a n vezes o seno de 2nt, mais bn vezes o cosseno de 2nt.
NT. Nessa minha suposição, você não sabia quem era o enésimo coeficiente A e nem quem era o enésimo coeficiente B. Agora você sabe. São expressões enjoadas? São enjoadas, não vou mentir, não vou dizer que são bonitinhas, não. Mas você conhece o valor dos A's e dos B's para te dar a resposta correta. E o que você faz agora para poder obter a solução geral? A solução geral é aquela onde você quer determinar, no nosso modelo, quem é a carga em função do tempo. Pelo princípio de superposição, o que a gente verificou é que a carga em função do tempo, ela deveria ser expressa como uma soma de cargas, uma para cada termo de senos da sua série de Fourier. Então, eu vou ter que somar em todos os n's agora. Então, a carga total para construir a solução geral, ela é a seguinte. Carga em função do tempo. Isso aqui é um somatório, com n indo de 1 até infinito, de Qn de t, que é igual a um somatório, com n indo de 1 até infinito, de An, seno de 2 nt, mais Bn, cosseno de 2 nt. Essa expressão da carga nos seus elementos de circuito, em especial no capacitor, em função do tempo. Se você quiser a corrente, você tem que derivar essa expressão da carga em relação ao tempo. É assim que as tensões e as correntes seriam determinadas, então. Então, eu vou até colocar ou tentar colocar a expressão final, né? Ô, Vitor, você está com a expressão do A anotada aí, não está? Essa toda, essa grandona? A bruta. Estou sim. Essa aqui. Essa aí tô. Vai ficar feio pra caramba a solução. Mas é só pra gente ter uma noção do horror mesmo. Mas é assim que esse problema é resolvido. Então, a carga em função do tempo vai ser um somatório com n indo de 1 até infinito de quê? Quem é o seu AN? Fala para mim a expressão do AN, Vitor. Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar. 4 dividido por NL. Isso multiplica menos 1 elevado a N mais 1. Certo. Tudo isso dividido por menos 2N ao quadrado, né? Menos 2N ao quadrado de novo. Aí deve vir um R sobre L. Sim, R ao quadrado sobre L ao quadrado. E um 1 sobre LC, uma coisa assim? Sim, mais 1 sobre LC. Tá. E ainda tem uma parte por baixo. Para todo mundo? Então, você fez um risco só para o termo do meio. Eu acho que é só pelo termo do meio. Não Deve ser entendi só o muito do bem. meio. Que é, abre parênteses, 2N ao quadrado, embaixo, né? Menos 1 sobre LC. É isso? Sim. Isso aqui multiplica o seno de 2NT. Ô, Edson, Oi. só pra você não escrever esse monstro de novo, o AN aparece multiplicando BN também, né? Então coloca esse troço em evidência. Ah, é verdade. É verdade. Que já ajudaria bastante mesmo. É que o BN é uma função do AN, né? Aí você vai colocar 2NR sobre L, 2N2 menos 1 sobre LC, não é isso? Uhum. E o restante aqui é o próprio AN, que foi colocado em evidência agora. Sim. Ok? Então, 2N R sobre L, 2N2 menos 1 sobre LC. 2N
elevado ao quadrado menos 1 sobre L vezes C. Isso aqui, multiplicado por esse calhamaço de coisas aqui, é o BN. Isso aqui vai multiplicar cosseno de 2NT. Essa é a expressão da carga no seu capacitor em função do tempo. Em razão do horário, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. No Maple, no GeoGebra, no software que vocês conseguirem, tá certo? Plotem esse gráfico aqui para 5 ou 10 termos. Então, plote Q de T em função do tempo. Pode fazer um gráfico de 0 a 10π. Tá certo? Com N indo de 1 a 10. 1 a 5. E depois de 1 a 10. Uma outra coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte. Refaçam esse problema. Ô, Edson, para plotar você precisa de valores, né? Você quer algum valor específico ou pode Adota dar? o R igual a L igual a C igual a 1, para simplificar um pouquinho. Tá certo? Então, um sistema de unidades em que a resistência é igual à indutância, igual à capacitância, igual a 1 unidade. Então, por exemplo, um ohm, um Henry e um farad, alguma coisa assim. Pode mudar os valores, entendeu? Pode brincar com os valores um pouquinho. Mas, em princípio, pode trabalhar com os 3 iguais, só para a gente ter uma visão qualitativa do problema. Ok? Beleza. Então, agora vocês vão fazer o problema com os seguintes sinais de tensão. Primeiro esse aqui. No item A. Uma onda quadrada. Então, se tem um sinal de tensão, tem esse comportamento aqui. Sua tensão tem um valor V0 entre 0 e π radianos. Depois ela passa a valer menos V0 de π a 2π radianos. Poderia ser 2V0, viu, gente? Não teria problema nenhum, não. Tá certo? 3V0. Não é necessário que essas amplitudes sejam iguais. Mas, por simplicidade, a gente vai adotar como sendo exatamente iguais. Tanto no negativo quanto no positivo. Tá bem? Então, esse aqui é o primeiro sinal com o qual você vai trabalhar. Evidentemente, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar a série de Fourier do seu sinal de tensão. Foi a primeira coisa que a gente fez. A solução da sua equação diferencial pressupõe que você vai escrever na lei das malhas a tensão da fonte na forma de uma série de Fourier. Então, são 2 problemas, na verdade. Primeiro, pegar esse sinal de tensão e calcular o Fourier dele. Escrevê-lo na forma de uma série de Fourier. Pegar o sinal na forma de série de Fourier,
jogar na equação diferencial e resolver a equação diferencial pelo método de coeficientes indeterminados, igual a gente fez e está terminando de fazer na aula de hoje. Então, esse aqui é um deles, tá certo? O seu sinal de tensão em função do tempo. O segundo seria esse aqui. A sua função f de t, ela vale seno de t para 0 menor ou igual a t menor que π segundos. E ela vale 0 se eu tiver π menor ou igual a t menor ou igual a 2π segundos. Então, isso aqui é uma meia onda. Basicamente, é isso aqui. Um sinal de tensão que a gente costuma chamar sinal de meia onda. É isso aqui. De 0 a π radianos, você tem uma senoide. Aí você monta um circuito eletrônico que bloqueia o sinal negativo. Então, ao invés de você ter o semiciclo negativo da senoide, você vai ter 0. O circuito não deixa você inverter o sinal de tensão. Esse aqui é um retificador que a gente chama de retificador de meia onda. Eu não sei se no laboratório de Física 3 vocês viram alguma coisa nesse sentido. Viram? Não sei quem já fez experimental 3, enfim. Eu vi não. Não, Edson. Eu não vi, não. Então, basicamente, é uma coisa como essa aqui, tá certo? Mesmo procedimento. Vão ter que pegar esse sinal, fazer o Fourier desse sinal aqui. Então, vocês vão escrever esse sinal de tensão na forma de uma série de Fourier. E, num segundo momento, vão pegar a série de Fourier, jogar na equação diferencial e resolver via método de coeficientes indeterminados, como a gente tentou fazer nesse agora. C. A sua função f de t, ela vai ser igual a módulo do seno de t. Isso aqui é o que a gente costuma chamar de uma onda completamente retificada. O que eu quero dizer com isso? A retificação, ela elimina o sinal negativo da tensão do teu sinal. Então, você vai ter isso aqui para esse sinal de tensão. De 0 até π radianos, o seno é positivo. Módulo do seno dá o próprio seno. Aí, em condições normais, de π a 2π radianos, o seu sinal de tensão seria negativo. O que esse seu circuito retificador de onda completa faz é o seguinte: ele inverte o sinal da tensão. Enquanto no retificador de meia onda ele bloqueia o sinal negativo, no retificador de onda completa, ele aproveita a energia do semiciclo negativo e gera um termo positivo nessa parte aqui. Então, o que módulo de menos seno nessa parte, né, que seria um seno negativo, vai ser seno novamente. Então, enquanto aqui em cima você tem uma função que vale numa parte, ela vale seno de t. Na outra parte, ela vale 0. Aqui ela vale sempre seno de t. Tá certo? Sempre vai dar o seno de t. Com um detalhe,
ela vai ser seno de T aqui, menos seno de T aqui, né? Para poder fazer essa inversão do sinal. Tá certo? E aí você vai tendo só semiciclos positivos da sua senoide. Mesmo esquema. Faz o Fourier desse sinal, pega a expressão da série de Fourier, joga na equação diferencial do teu circuito elétrico para tirar o comportamento da carga em função do tempo. E, por fim, esse aqui. Digamos que esse pico aqui valha 4π radianos. E ele acontece em π radianos. Aqui você tem 2π. Aí, na sequência, você tem isso aqui. De 2... De 2 até 3π radianos, a função, teu sinal de tensão continua negativo. Certo? Depois ele vai crescer linearmente outra vez. Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que levantar essas equações de reta aqui para poder tirar a forma do sinal de tensão entre 0 e π radianos, depois a forma do sinal entre π e 2π radianos, né? Ou entre π e 3π, na verdade, né? Também tem que se tomar um outro cuidado com relação ao período. Essa aqui não é uma função cujo período vale 2π radianos. Na verdade, o período aqui vai valer 4π radianos. É a partir de 4π que o seu sinal vai começar a ser repetitivo novamente. Isso aqui é o que a gente chama de onda triangular, ou onda dente de serra. Ok? Isso aqui, então, vai ser o gráfico do seu sinal de tensão V de T em função do tempo. Beleza? Trabalhem nisso aí nesses próximos dias. Ok? Isso aqui, gente, é